Fala galera, aqui é o Matheus do Amizade e Crime Histórica e estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez vamos fazer uma análise de Chivalry 2 e eu peguei aqui uma compilação de os melhores momentos que eu acho que vai ser o mais interessante pra gente analisar. Move, boys, move! Carry them! Shit! Runaway barrel! Runaway barrel! It broke the fucking flag. Okay. Aqui eu já quero comentar uma coisa, duas coisas na verdade. Nós temos uma questão de identificação. E isso também era válido para a Idade Média. Você tem aqui o pessoal usando cores, olha, um sistema de cores para se identificar. Vermelhos contra azuis. Isso também era bem comum na Idade Média. Você usava as cores do seu senhor. Claro que aí vai depender do seu senhor, ou se você fosse seu próprio senhor, você usava suas cores, né? Se você tivesse esse direito, você podia usar as suas cores. E aí as suas tropas usariam as suas cores. Henrique V, muito famosamente na Batalha de Azincourt, mandou seus arqueiros todos colocarem uma cruz de São Jorge na sua roupa. Uma cruz vermelha, que é a cruz que você tem na bandeira da Inglaterra hoje em dia. E eles fizeram isso. Então você tem esse problema de identificação já lá atrás e você tem isso representado aqui no jogo. Outra coisa, as armaduras. Está todo mundo usando algum tipo de elmo, algum tipo de proteção para a cabeça. Ótimo, você raramente vê isso em jogo, em filme, em série. É muito comum que as pessoas estejam com a cabeça exposta. E se tem um lugar que você quer proteger do seu corpo, é a cabeça. A primeira coisa que você precisa comprar de peça de armadura é um elmo. Depois você vê alguma coisa pro tronco e aí você vai ver os seus membros. Então primeiro a cabeça, depois o resto. E aqui isso está muito bem representado. As armaduras eu ainda não vi nenhuma de perto, mas de longe elas estão parecendo ótimas também. Rust bow fight? I'm on. I'm game. Oh! A rust bow fight? Vamos analisar aqui o arco e a arquearia. O arco, o cara tá usando um protetor de braço. Ótimo, os arqueiros usavam esse protetor no braço. O arco, ele tá parecendo muito fino. O arco de guerra não tinha essa finura toda, ele era bem mais grosso. A corda parece normal, a flecha parece normal. Na verdade, a flecha também tá parecendo muito fina. A flecha tá muito fina. A pegada de 2 dedos é válida, 3 dedos melhor ainda. 4 não, 1 também não. Ele tá segurando ali no meio dos dois. Entretanto, ele parece que tá puxando sem nenhum pedaço de couro entre o dedo e a corda. E isso ia estourar os seus dedos se fosse um arco de guerra. Eu consigo, com aquele meu arco de 60, dar alguns tiros sem machucar o dedo, depois começa a doer, mas eu conseguiria participar de uma batalha assim, atirando com ele sem luva. E eu ia sair com o dedo muito machucado, mas sair de uma guerra com o dedo machucado é vitória, né? Então, sem problemas. Mas se você tá com arco de guerra de 100 e porrada libras, você precisa de alguma coisa pro seu dedo. Senão, seu dedo vai estar tão calejado que você não vai conseguir fazer isso. Porque machuca o dedo, machuca muito o dedo. Mas, fora isso, ele tá puxando ali. Eu nem vi qual é a velocidade que ele tá puxando, deixa eu dar uma olhada. I'm on. I'm game. Duas coisas, ele tá puxando muito rápido, tá quase ali num nível aceitável. Eu daria pelo menos mais 1 segundo. E ele tá mantendo o arco retesado por muito tempo e sem nenhum prejuízo. Porque quando você começa a deixar o arco por mais de 2 segundos, primeiro que ele vai quebrar. Se você ficar muito tempo assim, o seu arco vai quebrar. Segundo que você não tem a força para fazer isso, porque esse é um arco muito pesado. Se for um arco de guerra, eles estão numa guerra, eu tô considerando que eles estão usando o arco de guerra. O arco vai quebrar, você não vai conseguir manter. Se você ficar repetindo várias vezes, vai ter uma hora que ele vai quebrar. Você não vai conseguir manter. E você vai começar a tremer. Porque o seu corpo ele não aguenta, ele começa a tremer. É muita força. É tanta força que você vê os achados históricos de ossos de arqueiros. E você vê que tanto que eles têm um ombro maior do que o outro, porque eles fazem mais força de um dos lados. E você vê muitas vezes as costas deles torcidas. A espinha deles não é reta. Ela é meio torcida por causa da força que comprime os ossos deles. De tão forte que é esse tipo de arco que eles usavam. Mas fora isso, o arco tá maneiro. Ele tá com chifrezinhos na ponta. Eu não vi se ele tem uma pega de couro no meio, mas você não vê isso em nenhum lugar. Você não vê em nenhuma representação artística essa pega de couro no meio do arco. Você não vê nenhum achado arqueológico. Então essa história daquele couro ali no meio do arco, esquece. Isso não é histórico. Oh, what a shot!
Maneira essa estocada. Obviamente ele tá telegrafando muito a estocada, você não faria isso na vida real, mas para um jogo é completamente entendível, porque você precisa de um tempo maior para responder do que um ataque na vida real. E ele tá puxando aqui pra trás de estocada, você não precisa fazer isso, né? Na vida real você pode, em vez de você tá aqui, finge que minha mão é espada aqui, eu vou puxar ela pra trás pra depois te estocar, eu não preciso fazer isso. É só eu fazer assim. Eu só preciso levar na direção, não preciso puxar ela pra trás e depois estocar. Eu só levo ela na sua direção e já basta. Muita gente acha que a estocada ela vem da força do braço, né? Por isso você puxa pra trás pra dar uma porrada. Mas não, você levanta a lâmina pra frente e você dá um passo. Eu vou falar, uma coisa que eu falo bastante para meus alunos, quando eles vão cortar ou estocar, né? Você precisa fazer muita força em algum momento. É o momento que você precisa fazer mais força. Vamos dar um exemplo aqui de empurrar um carro. Como é que tu vai fazer para empurrar um carro? Tu vai levar suas duas mãos para trás e bater no carro desse jeito para ver se ele sai? Ou você vai encostar no carro e usar os seus pés para empurrar ele? É a mesma coisa com a estocada. Você leva a espada na direção do seu oponente e dá o passo. E é esse passo que vai fazer a espada entrar no seu oponente, porque suas pernas são mais fortes do que os seus braços. Fazer isso daqui não vai te trazer tanta penetração quanto você conseguiria com os seus pés. Por isso que você leva o braço para frente com a estocada e dá um passo com as suas pernas. É assim que a espada entra no seu adversário. Não é com esse tipo de movimento e essa força. É com esse tipo de movimento e essa força. E o mesmo vale para o corte. O corte ele não vai ser feito com o seu braço. Você vai dar com o seu braço. Você vai fazer isso com o seu braço, girar o quadril e dar um passo. É isso que vai dar força pro corte. Não vai ser o seu braço. É o giro do quadril com o passo que vai fazer seu corte passar pelo oponente. Você não precisa de braço forte. Você não precisa de muque. A única coisa que você precisa é um antebraço mais forte para você segurar a espada. Porque isso daqui cansa o antebraço. Fora isso, você não precisa de bíceps muito grande para você lutar de espada, porque você não tem essa força aí, tanto na estocada quanto no corte. Você não tem esse tipo de movimento, são outros movimentos. Mas, como eu disse, isso é um jogo completamente entendível, você precisa de mais tempo para telegrafar e poder responder de acordo, etc. Então, segue. Defend the prisoner cops. É interessante essa ideia de atirar o escudo, mas o escudo que você tem amarrado no seu braço, você não consegue atirar desse jeito. Dá pra ver aqui que é um escudo que você amarra no braço. Ele tá segurando aqui na palma da mão uma amarração e a outra deve estar provavelmente aqui no antebraço. Esse tipo de escudo você não tem como atirar, porque ele tá amarrado em você. Você consegue jogar um escudo de pega central desse jeito. E é muito interessante essa ideia de jogar um escudo desses, porque você desestabiliza o seu oponente, né? Ele não espera por isso, você pega ele de surpresa. E isso é interessante quando você faz alguma coisa em seguida. Por exemplo, você joga e já segue com a espada pra cima dele pra dar um outro golpe. Que esse primeiro golpe vai desestabilizar ele e o segundo você finaliza. Você não faz isso só pelo golpe. Você faz isso como algo pra abrir a guarda do seu oponente pra você entrar com um segundo golpe. Olhando esse escudo de perto, parece que ele tem uma borda de metal. Isso não é histórico, você não tem bordas de metal em escudos desse período, pelo menos, você não tem. Desde o período viking, até período romano, período viking, período medieval, você não tem bordas de metal no escudo. Essas bordas são de couro quando tem, e muitas vezes você nem tem essas bordas. Elas estão realmente ali na madeira e no pano por cima, que esse escudo não tem. Os escudos tinham pano ou couro por cima da madeira, que era para dar uma liga mais reforçada para as tábuas. Com essa madeira ou com pano, mesmo que você cortasse uma tábua de uma certa forma que tirasse bastante dela, ela não ia partir. O escudo não ia se separar, porque você tem ali o tecido ou o couro segurando. Então você tem a madeira, depois você tem o tecido e o couro, e você não tem essa borda aí de metal, não. Você tem no máximo uma borda de couro. Por exemplo, nos escudos vikings era comum você ter uma borda de couro. A luva tá maneira, a proteção do antebraço ali também é histórica. Obviamente você tem ali uma mistura ali de séculos. Esse escudo daí não tem nada a ver com o tempo dessa manopla, que também não tem nada a ver com o tempo dessa vambraça. São tudo de épocas diferentes, mas de novo, é um jogo, você monta sua armadura do seu jeito, etc. Então não vou encrencar com isso, eu só tô falando pra vocês que é diferente pra educar e espalhar a palavra da Idade Média e as pessoas saberem. É a mesma coisa de você ver um soldado da época de Napoleão usando uma AK-47.
Você pode ter isso no jogo? Pode, à vontade. Mas é bom que as pessoas que jogam saibam que não era assim. Na Guerra Napoleônica ninguém usava AK-47. E é isso que eu tô tentando fazer, eu não tô tentando falar que o jogo é ruim. Sempre que eu faço um vídeo desse, vem alguém do nada falando: ai, mas não precisa ser histórico o jogo, não sei o que. Eu sei que não precisa ser histórico, eu não tô falando que o jogo precisa ser histórico. Eu só tô falando, ó, isso não é histórico, já é? Vai jogar seu jogo, vai fazer o que tu quiser, não tem problema. Só tô falando, não é histórico. E não tem problema não ser histórico. Fechou? What was that? Tá vendo o escudo? É do jeito que eu falei. É por isso que você usa o pano no escudo, pra ele não ficar desse jeito. É bem incomum o escudo partir um pedaço dele assim. Bem incomum. É muito difícil disso acontecer. É mais comum de você ficar com cortes no escudo e aí a partir desses cortes você ir perdendo. Por exemplo, alguém pega o seu escudo, corta aqui. Aí outra pessoa corta aqui. Os dois cortes se encontram e sai aquela lasca do escudo. Mas aí ele não vai ficar com a madeira lascada, vai ficar um corte bem mais limpo. E é óbvio que, dependendo da quantidade de cortes, realmente a madeira não vai ter estrutura ali para conseguir ficar presa e vai se desfazer. Mas, geralmente, esse tipo de corte em escudos não é comum. E você vê que esse daí tá com pano por cima. Bem, eu não sei se eles pintaram a madeira ou botaram um pano. Geralmente você bota o pano e pinta o pano. Mas parece que eles botaram um pano. E, de novo, tem aquela borda ali, mas não vou falar disso de novo. A armadura tá... Bem, tá bem longe pra ver direito, né? Ele tá usando também a túnica por cima. Então, parece que tá boa. How do we stop the convoy? I don't know. Do we just gotta kill them all? Oh, you fucker. Oh my god, that was sick! Was that? Uma coisa que é importante falar, eu tenho um vídeo aqui sobre como era a guerra medieval. Na verdade, tem alguns vídeos sobre o assunto. E muita gente acha que essa bagunça, a guerra medieval não é bagunça, é organizado. Você tem linhas, uma linha aqui, outra linha aqui. Então você tem essas duas linhas, uma enfrentando a outra. Se você tem esse objetivo aí de defender a carruagem, você vai ter uma linha cercando a carruagem, provavelmente, e a outra atacando de alguma direção. Então você tem organização, isso daqui não está organizado. Quando uma unidade se desorganiza, ela acaba, ela é destruída. Porque uma unidade organizada destrói qualquer unidade desorganizada. Elas não servem para manter nenhuma ameaça a uma unidade organizada. Por isso que você tem toda essa questão de debandar, né? Ah, a unidade debandou, estão fugindo. É assim que se ganha uma guerra, não é matando os outros. É só fazendo o pessoal se desorganizar. Aí a guerra acaba, porque o pessoal foge, porque eles sabem que vão morrer. Não tem como você, estando numa unidade desorganizada, lutar contra uma unidade organizada. Você vai simplesmente morrer. Então você corre. Nessa situação, os dois estão desorganizados. Tá uma bagunça. Isso daí, é por isso que esse jogo ele é meio aleatório, né? Você morre do nada, assim. Do nada vem uma pessoa do seu lado, te mata e você nem viu. É porque tá todo mundo desorganizado. E de novo, isso não é uma crítica ao jogo. Eu só tô falando como era no período medieval. Vamos dar uma olhada nessa armadura aqui. A manopla tá maneira, essa manopla ela é uma Hourglass, tá bem ok. Obviamente tem um mismatch ali de séculos, mas tudo bem. Vamos dar uma olhada nesses ombros. Eles estão meio esquisitos, eles estão muito grandes, parece a ombreira de cavaleiro, né, que fica de cavalo. E aí ele não precisa movimentar tanto a mão, porque de cima do cavalo você só vai na carga de cavalaria ali, especialmente a esquerda, né, você só fica com ela nas rédeas do cavalo. A direita você realmente precisa movimentar mais, mas a esquerda é bem grande nos cavaleiros. Cavaleiros que eu digo que luta a cavalo. Enquanto que a direita geralmente costuma ser menor, e em quem luta a pé, os peões, né, ou os homens de arma, etc., vai usar uma ombreira menor. E essa tá muito grande para alguém que tá lutando a pé. Mas fora isso, a armadura tá genial. Você vê ali, inclusive no outro ali do lado, né, eles estão usando a mesma couraça, que é essa parte aí do peito. Eles estão usando a mesma couraça, elas parecem estar na altura ideal. Tá difícil de ver, mas geralmente elas são representadas fechando mais ou menos onde a camisa fecha, sendo que ela termina logo junto do seu da sua ribcage. Como é que é ribcage em português mesmo? Das suas costelas. A armadura ela termina junto com as suas costelas, essa primeira parte. E ela parece estar terminando
Num deles ela parece estar terminando junto com a costela, no outro ela parece estar terminando mais embaixo, estranho. Ali, naquele da direita, ela parece estar terminando bem mais embaixo do que na costela. O outro tá com uma coraça esquisita que tá terminando muito embaixo. Ela deveria terminar mais em cima. Essas ombreiras, elas são maneiras. E é porque eu não tô vendo a parte da frente delas, né? E atrás elas realmente podiam ser bem grandes, bem grandes. Mas na parte da frente não dá pra ver tanto, então não dá pra julgar. Mas elas parecem ser de alguém que luta montado. Porque são grandes demais. Mas realmente pode não ser o caso. E se fosse o caso, ele não conseguiria atacar do jeito que ele atacou. Ow. No! Oh my god, I'm the John. Oh, hey. I got Teammate? impaled. Frick off, idiot. You will die for your insolence. Essa faca... Deixa eu ver se eu consigo pegar ela no quadro aqui. Isso não é uma faca medieval. Isso com certeza não é uma faca medieval. Isso parece uma Bowie. Parece uma faca Bowie. Isso daí é do século o quê? 19? Século 19 e 20, esse tipo de faca. Isso daí com certeza não tem nada a ver com uma faca medieval. O tipo de faca que costumava existir, eles eram mais focados em fio duplo, né? Fio de um lado e do outro. Mesmo que tivesse fio só de um lado, ela ia parecer que tem fio dos dois, em termos de geometria da lâmina. Você também tinha os Saxons no tempo dos Vikings, mas também não pareciam com isso. Isso daí parece um pouquinho uma lâmina de Messer, mas o resto do design, o cabo, isso é completamente boa e completamente de outra época, não tem nada a ver com o período medieval. Enquanto isso, a roupa do outro maluco tá muito boa, tem até o cinto tipicamente medieval, tá ótimo, tem ali as esporas, apesar dele estar lutando a pé, pra que você vai usar espora lutando a pé? Enfim, a roupa do outro maluco ali tá muito boa, pelo que dá pra ver por aqui. E ele tá usando a luva! O cara é arqueiro, ele tá usando a luva dos arqueiros, cadê? Pera aí, deixa eu voltar mais um pouquinho. Ali, ele tá usando a luva que os arqueiros usam. Quer dizer, na época, eu nunca vi em ilustração esse tipo de luva. E eles usavam mais aquela pega de couro que você só coloca nos dedos e puxa. E não a luva. Pode ser que ela tenha existido? Pode. Eu só nunca vi ela representada e também nunca vi nenhum achado desse tipo de luva pro período medieval. Inclusive até ricaço essa faca tem. Isso daí com certeza não é uma faca medieval. Tem espaçador. Nossa, isso é uma Bowie. Isso é claramente uma Bowie. Mas falando rapidinho da luva pra terminar, arqueiros hoje em dia usam essa luva pra poder puxar sem machucar o dedo, como eu falei antes. Então essa luva, nos dias de hoje, ela existe e é bem comum. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer ver e que se você já jogou Chivalry 2, se você gosta de jogar Chivalry 2, comenta aqui embaixo também o que você acha. E eu vou ficando por aqui, dá um joinha se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Até a próxima. Tchau!